Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, aqui neste momento, Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, primeiramente. Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fizeste em nossas vidas. Pai, obrigado, Senhor, pelo alto preço, Pai, que o Senhor pagou naquela cruz do Calvário, Senhor, por resgate e remissão, Pai, da nossa alma. Senhor Deus, sabemos, Pai, que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com bronze, Senhor, mas foi com o seu precioso sangue, Pai, derramado naquela cruz do Calvário, Senhor, a qual nós fomos, Pai, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Pai, pedimos, Pai, nesta noite, Pai, que o Teu Espírito Santo possa pairar, Senhor, em nosso meio, e que nós possamos, Pai, receber divinamente, Pai, revelação da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor receba, Pai, a nossa adoração, que o Senhor receba, Pai, os nossos louvores, Pai, e que possamos, Pai, a todo momento glorificar o Teu nome. Pai, a Tua Palavra diz que o Senhor é Espírito, e importa que os tais assim Te adore, em espírito e em verdade. E que a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, Senhor. Pai, a Tua Palavra diz, onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente, Pai. Pai, nós somos templos do Senhor e morada, Senhor, do Altíssimo. Pai, nós somos a Tua casa, Senhor. Então pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza a uma vida santa, a uma vida, Senhor, de intimidade contigo, que possamos, Pai, nos desviar de tudo aquilo, Pai, que profana o Teu nome, de tudo aquilo que entristece, Pai, o Teu coração, Senhor, e que nós possamos a cada dia glorificar a Ti e exaltar o Teu santo nome, Senhor, e que possamos, Pai, perseverar até o fim, para que nós possamos receber a nossa coroa de vida eterna, Pai. Pai, arranca de nós, Pai, toda a tristeza, arranca de nós toda a preocupação terrena. O Senhor nos disse, não esteja inquieto com o que há vez de comer, com o que há vez de beber e com o que há vez de vestir, porque essas coisas os povos do mundo procuram, mas o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas, e não seja inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Senhor, nós Te entregamos, Pai, tudo em Tuas mãos, nós Te entregamos a nossa casa, nós Te entregamos, Pai, os nossos familiares, Pai, nós Te entregamos também, Pai, esta comunidade, todo o país em Tuas mãos, Pai, que neste momento, Pai, se encontra na prostituição, quem se encontra, Pai, na bebedice, Pai, que se encontra na idolatria, Senhor, que o Senhor abra, Pai, os olhos desta geração, para que eles possam, Pai, conhecer, Pai, o Filho de Deus, e que possam, Pai, ter a sua vida transformada verdadeiramente, Pai, pela Tua Palavra e pelo Teu Evangelho, para que eles possam viver, Senhor, uma vida, Senhor, em obediência à Tua Palavra, e assim, Papai, alcançar, Senhor, o perdão dos seus pecados e a salvação de suas almas. Pai, nós Te glorificamos e Te exaltamos por tudo, Pai. É a oração que nós Te fazemos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Senta aí. Vamos louvar um hino ao Senhor, alguns hinos, né? Vamos louvar assim, foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que olhos abriu, minha glória me alegre em Jesus. Sim, eu amo. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer,
até morrer, eu a vou suportar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz tem pra mim atrativo sem fim. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no ar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou suportar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou suportar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Vamos louvar mais um hino? Vamos louvar em espírito. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos,
te adoramos. Diga para ele, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Fala para ele, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos louvar mais um hino. Que Deus possa ser glorificado. Vamos louvar aquele Eu Navegarei. Amém? Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vamos clamar por ele. Espírito, Espírito, glória a Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, ó, vem e encha-me de novo, mais uma vez. Espírito, Espírito, aleluias, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, ó, vem e encha-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, ele adorarei e ali adorarei ao Deus do meu amor, ao Deus do meu amor, aleluias. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vamos clamar bem forte. Espírito, Espírito, aleluia, Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, ó, vem e encha-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, fogo santo, vem como
postes, ó, vem e encha-me de novo, Espírito de Deus. Aleluias, que o Senhor seja glorificado. Nós vamos entrar no momento da palavra e que Deus possa ser assim glorificado. Hoje nós vamos estar falando sobre a Páscoa, o que representa verdadeiramente a Páscoa. E vamos abrir lá em João, no Evangelho de João. Quem estiver sem Bíblia, fique com seus ouvidos atentos, para ouvir e compreender a palavra de Deus, amém? Tem um som ligado aí, mas não vai atrapalhar a gente não. Deixa que Deus venha assim alcançar essas vidas também, amém? João, capítulo de número 11. Nós vamos estar lendo João capítulo... Deixa eu olhar aqui certinho. João... Deixa eu achar aqui certinho. Acho que é João. João, capítulo de número... João, capítulo de número 19. João 19, a partir do versículo 16 em diante. Amém? Vamos estar orando primeiro, para que nós possamos entender e o Espírito Santo de Deus possa se revelar através da sua palavra. Amém? Vamos estar orando neste momento. Pai, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por tudo, Pai, que o Senhor fizeste. Pai, pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, revele, Pai, a Tua palavra. Sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, revelaste, Senhor, a Tua palavra aos Seus pequeninos, ocultar-te, Pai, aos sábios e aos entendidos, Senhor, e revelaste àqueles que são simples e humildes, Pai. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra, para que nós possamos entender, Pai. Pai, traga clareza espiritual, Senhor, através da Tua palavra, para que possamos entendê-la e colocar em prática. Pai, pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, fale conosco neste momento e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, sabemos, Pai, que a Tua palavra, Senhor, é como espada de dois fios que penetra, Senhor, na divisão da alma, entre a junta e as medulas, e são aptas para discernir pensamentos e intenção do coração do homem. Pai, tudo aquilo, Deus, que tenta nos distrair, nos dispensar, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha repreender e que o Teu nome seja glorificado, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. João, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 16. E vai dizer assim, sobre a crucificação. Se os irmãos não estiverem escutando bem, fala que eu aumento o tom de voz. A partir do versículo 16, está conseguindo escutar bem? Amém. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tornaram a Jesus, e o lavaram, e o levaram. Versículo 17. E lavando eles as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gogota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, pô-lo em cima a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Versos 20. E muitos dos judeus levaram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo
da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim, dizendo, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. E tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida, toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram-lhe, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para que ver que quem será, para que se cumprisse a escritura. Diz: dividiram-se entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A morte de Jesus, versículo 28. E depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse-lhe: tenho sede. E estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo em uma esponja, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse-lhe: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não fizesse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram-lhe a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Versículo 32. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas aos primeiros e aos outros que como ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele, sabendo que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creis. Versículo 36. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que o transpassaram. Vou adiantar aqui agora no capítulo 20, a partir do versículo 21. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabendo onde o pusera. Versículo 3. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro, e os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegando primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão
os lençol, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguiu, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha sido posto sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. E então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Jesus aparece para Maria Madalena, que eu vou estar encerrando. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, quer dizer. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus, uma à cabeceira, outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscai? E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseram, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dizei-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, e o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viera o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Então aqui, em João, vai narrar o texto a respeito da crucificação de Jesus, aonde Jesus ele vai ser aprisionado para ser crucificado. Então aqui vai nos relatar sobre a morte, a ressurreição, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo, que é onde Jesus Cristo ele foi crucificado em uma sexta-feira e ao domingo ele ressuscitou. Então nós precisamos entender o verdadeiro significado da Páscoa, que muitas pessoas acham que a Páscoa simboliza ovos, que a Páscoa simboliza simplesmente um dia memorável onde as pessoas tiram para presentear as outras pessoas. Mas a Páscoa vai além disso tudo. Antes da crucificação de Jesus, os judeus, eles comemoravam a Páscoa como um dia da libertação do cativeiro babilônico, aonde o povo foi libertado da mão de Faraó, que o povo hebreu saiu dali do Egito e foi em caminho à terra prometida, onde o Senhor tinha prometido aquele povo. E nós, nos dias atuais, comemoramos a Páscoa com o entendimento de que o nosso Jesus Cristo, ele ressuscitou e nos livrou do pecado. Então a Páscoa, nada mais, nada menos, simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Então nós precisamos entender que a Páscoa não simboliza ovos, a Páscoa não simboliza simplesmente canjica, onde muitas pessoas comem, se infartam, mas a Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, aonde nós fomos libertados do pecado, aonde o nosso Jesus Cristo foi morto
e ressuscitou para que nós possamos ser livres do pecado. Então nós precisamos ter esse entendimento de que a Páscoa não simboliza nada que as pessoas religiosas venham apregoando pelo mundo, aonde muitas pessoas fazem muitas comemorações, que ali vão fazer teatros, apresentando ali Jesus Cristo sendo crucificado, e ali há aquela choradeira, as pessoas ali ficam compadecidas, mas na verdade a Páscoa não é nada disso. A Páscoa vai além disso tudo. A Páscoa é onde Jesus Cristo, ele foi morto e ressuscitou na cruz do Calvário. Então nós precisamos todos os dias fazer memória disso, que a Páscoa ela foi uma forma de Jesus Cristo nos entregar o dom da vida, que é a salvação de nossas almas. E logo depois de Jesus Cristo ele aparecer aqui para Maria Madalena e Maria, ele vai aparecer para os seus discípulos e vai dar uma ordenância ali aos seus discípulos para que eles pudessem anunciar o Evangelho. E ao mesmo tempo Jesus Cristo vai subir aos céus para junto de seu Pai. Então Jesus Cristo ali, ele vai dar uma ordenância aos seus filhos, aos seus mensageiros, para que eles venham permanecer em Jerusalém, até que do alto Jesus Cristo viesse enviar o teu Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, Jesus Cristo ele vai cumprir a promessa do Espírito Santo, a qual o Espírito Santo de Deus vai ser derramado para que os discípulos de Jesus venham pregar a palavra. Então nós precisamos entender que a Páscoa simboliza Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, aquele que se entregou pelos nossos pecados, como diz lá em Isaías 53 diz que Jesus Cristo, ele se entregou na cruz do Calvário, ele foi como ovelha muda ao matadouro, ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós podemos imaginar o quanto Jesus Cristo sofreu naquela cruz pelos nossos pecados, o quanto Jesus Cristo padeceu naquela cruz. A Bíblia vai nos relatar que os homens, os soldados, ali furaram Jesus no seu lado com uma lança, de tal maneira que jorrou sangue para todo quanto é lado e água. Os homens, Jesus Cristo ali clamava por água antes de entregar o seu Espírito. Eles ali molharam uma lança com pano em vinagre e colocaram na boca de Jesus. E ali muitos passavam pela cruz, irmão Valério, e diziam: Jesus, tu não és o Filho de Deus? Tu não é o Rei dos judeus? Salvou tanta pessoa e não salva a si mesmo. E muitos blasfemavam a Jesus. E Jesus ali clamava: Eli, Eli, lama sabachthani, queria dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E ali muitos falavam lá, agora ele está clamando por Elia. Então muitos blasfemavam em Jesus. E hoje não é diferente. Quando nós passamos a desprezar o significado da Páscoa, nós também estamos blasfemando contra o nome de Deus. Quando nós comemoramos a Páscoa de maneira errada, nós estamos desprezando que Jesus Cristo foi morto naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos entregar a nossa salvação. Então nós precisamos ter o entendimento de que a Páscoa simboliza o Cordeiro Pascual de Deus, a qual nos entregou a nossa salvação, a qual nos entregou o direito de ser chamados filhos e herdeiro e co-herdeiro da promessa de Deus. Então a Páscoa simboliza passagem. Ou seja, nós passamos por uma vida de pecado, por uma vida de aprisionamento, nós fomos cegos.
Nós estávamos sendo induzidos pelo diabo a praticar a vontade da nossa carne. Mas Jesus Cristo entrou em nossas vidas e nos tornou novas criaturas, para que nós podemos ter liberdade, ser livre do pecado. Nós não somos mais prisioneiros do pecado. E muitos hoje estão comemorando a Páscoa dessa forma. Comemorando a Páscoa como se fosse simplesmente um dia de entregar ovo. E ali, quando a gente entra no supermercado, a gente vê pessoas apavoradas, correndo, olhando. Não, eu vou comprar um ovo, eu vou comprar isso, eu vou comprar chocolate, eu vou comprar não sei o que lá, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas as pessoas não entendem o verdadeiro significado da Páscoa. As pessoas não entendem que a Páscoa simboliza a morte de Jesus e a ressurreição de Cristo. E ali simboliza o que? Que junto com Jesus Cristo nós fomos mortos. Quando Jesus morre ali, nós também fomos mortos juntos com Ele. Ou seja, mortos para os pecados, mortos para a nossa antiga vida. Como o apóstolo Paulo vai dizer, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo para a glória de Deus. Então hoje nós vivemos para a glória de Cristo, e com isso mais não podemos blasfemar contra o nome de Deus, não podemos mais andar como os gentis, como os incrédulos, como aquelas pessoas que não têm visão espiritual, que não conseguem entender as Escrituras, que comemoram a Páscoa como se fosse um dia normal. E nós que verdadeiramente temos o Espírito Santo, eu creio que muitos às vezes nunca entendeu por simplesmente não parar e prestar atenção, mas hoje nós temos esse entendimento de que a Páscoa não simboliza ovo, de que a Páscoa não simboliza chocolate, de que a Páscoa não simboliza nada terreno, mas a Páscoa, para nós que somos cristãos, simboliza a liberdade da nossa alma. Nós fomos livres da morte eterna, ou seja, nós fomos transportados das trevas para a luz. Então hoje nós precisamos andar com esse entendimento de que nós fomos livres por Jesus Cristo. Como em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Páscoa simboliza ali o entregue de Deus, para que nós possamos ser resgatados. Jesus Cristo morreu por mim e por você, e nós precisamos entender isso. Ah, mas Felipe, eu comemoro a Páscoa qual dia? No dia da Páscoa? Não, todos os dias. Nós comemoramos todos os dias, porque nós servimos a Deus todos os dias. Nós somos servos de Deus todos os dias. Então nós não tiramos somente um dia para comemorar, não. Eu comemoro simplesmente um dia. Os discípulos de Jesus receberam ali o Espírito Santo e somente comemoravam no dia da Páscoa, não. Pregavam a palavra somente no dia da Páscoa, não. Mas todos os dias. E outra coisa também que me vem à memória. Muitos falam assim, mas no dia de Páscoa eu não posso comer carne vermelha. É tudo mentira. É tudo mentira de Satanás. O mundo tenta nos cegar. Eu tenho que comer um peixe, porque se eu não comer um peixe, eu vou estar em pecado, eu não vou estar em santidade. Mentira. O que nos santifica é Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento, que nós temos a liberdade em Deus, que nada desses rituais são rituais. Eu já fiz isso, minha família já fez isso, mas hoje nós temos o entendimento de que isso é tudo
uma prática pagões das pessoas para manipular. Isso se chama manipulação. Então, se nós queremos verdadeiramente nos santificar, é através de Cristo. Um peixe não vai nos santificar. Uma carne não vai nos santificar. Mas o que nos santifica é a palavra. O que nos liberta é a palavra. O que nos transforma é a palavra. Então que nós venhamos entender que a Páscoa simboliza Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Em um dia de domingo como esse, ele ressuscitou e ali nos deu o direito de ser chamados filhos. E escreveu o nosso nome escrito no livro da vida e nos enviou o Espírito Santo Consolador para nos ajudar na nossa caminhada, na nossa vida com Cristo. É o Espírito Santo que nos mostra, é o Espírito Santo que nos faz nos manter na verdade, que não nos deixa nos andar nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim nos manter firmados em Deus, permanente em Cristo, aguardando a promessa da salvação, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele disse: eu vou, mas voltarei. Ele diz: estarei convosco todos os dias de vossa vida até a consumação do século. E ele nos deixa uma promessa em João capítulo 14. Ele diz que enviará o Consolador, o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo para nos fortalecer. Nós temos o Espírito Santo para nos encorajar, para nós não andarmos enfraquecidos como as pessoas do mundo, entristecido ali, prostrado no pecado. Porque assim as pessoas do mundo, elas estão se curvando ao pecado, elas estão se curvando à bebida, estão se curvando à prostituição, se curvando às drogas. Mas nós estamos aqui de pé, resistindo ao pecado, como a palavra de Deus diz em Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então que possamos entender todo ano, todos os dias de nossas vidas e todo ano, quando as pessoas comemorar a Páscoa, nós venhamos entender: a Páscoa simboliza a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. A Páscoa simboliza a libertação do pecado. Então a Páscoa simboliza para nós a liberdade em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, Pai, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer por tudo. Te agradecer, Pai,